Leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei gravando a partir deste instante o livro do profeta Ezequiel. Este livro é o 26º livro da Bíblia. Ele tem 48 capítulos e 1273 versículos. Enquanto que o livro do profeta Jeremias, que eu já gravei, tem 52 capítulos e 1364 versículos. Portanto, o livro do profeta Ezequiel tem 48 versículos e 1273 versículos. Mas antes da leitura do livro do profeta Ezequiel, eu vou fazer um pequeno comentário a respeito desse profeta. O comentário histórico do livro de Ezequiel é a Babilônia, durante os primeiros anos do exílio babilônico. Nabucodonosor levou cativos os judeus de Jerusalém para a Babilônia em 3 etapas. Em 605 anos antes de Cristo, jovens judeus escolhidos foram deportados para a Babilônia. Entre eles estava Daniel e seus 3 amigos. Em 597 a.C., 10.000 cativos foram levados à Babilônia, estando entre estes o profeta Ezequiel. E em 586 anos antes de Cristo, as forças de Nabucodonosor destruíram totalmente a cidade e o templo, e a maioria dos sobreviventes foi transportada à Babilônia. O ministério profético de Ezequiel ocorreu durante a hora mais tenebrosa da história do Antigo Testamento, os 7 anos que precederam a destruição de Jerusalém. O livro provavelmente completou-se cerca de 570 anos antes de Cristo. Ezequiel, cujo nome significa Deus fortalece, era da família sacerdotal e passou os 25 primeiros anos da sua vida em Jerusalém. Estava se preparando para o trabalho sacerdotal do templo quando foi levado prisioneiro à Babilônia em 597 anos antes de Cristo. Uns 5 anos mais tarde, aos 30 anos, Ezequiel recebeu sua chamada profética da parte de Deus e, a partir daí, ministrou fielmente durante 22 anos, pelo menos. Aproximadamente 22 anos ele teve o seu ministério, exerceu o seu ministério profético. Ezequiel tinha uns 17 anos quando Daniel foi deportado, e portanto os dois eram praticamente da mesma idade. Ezequiel e Daniel foram contemporâneos de Jeremias, porém mais jovens que ele, provavelmente foram por ele influenciados por ser profeta mais velho em Jerusalém. Quando Ezequiel chegou à Babilônia, Daniel já era bem conhecido como homem de elevada sabedoria profética. Ezequiel refere-se a ele 3 vezes no seu livro. Ao contrário de Daniel, Ezequiel era casado e vivia como um cidadão comum entre os exilados judeus junto ao rio Quebar. O livro claramente atribui suas profecias a Ezequiel. O uso do pronome pessoal, entre aspas, eu, através do livro, juntamente com a harmonia estilística e a linguagem, indicam a autoria exclusiva de Ezequiel. As profecias de Ezequiel têm datas exatas por causa de sua organização em datá-las. Seu ministério começou aproximadamente em julho de 593 a.C. e continuou pelo menos até a última profecia registrada em abril do ano 571 a.C. Então está aí um pequeno resumo a respeito do profeta Ezequiel, cujo livro estarei lendo a partir de agora. Eu incentivo você a ouvir a leitura deste livro também, você que ouviu
a leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias profetizou antes do cativeiro. Ezequiel profetizou durante o cativeiro. Então, capítulo 1. Este livro tem muitas visões também. Ezequiel teve visões de Deus. E começa o capítulo 1, cujo título diz assim: A primeira visão dos querubins. E aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no dia 5º do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu vi visões de Deus. No 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e um esplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como de cor de âmbar, que saía dentre o fogo. E do meio dela saía a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de um homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados. E assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas uma à outra, não se viravam quando andavam, cada qual andava diante do seu rosto. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem, e a mão direita, todos os 4, tinham o rosto de leão, e a mão esquerda, todos os 4, tinham o rosto de boi, e também rosto de águia, todos os 4. E o seu rosto e as suas asas eram separados em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. E cada qual andava diante do seu rosto, para onde o espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando andavam. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam e tornavam a semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e as 4 tinham uma mesma semelhança. E o seu aspecto e a sua obra eram como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando elas, andavam pelos 4 lados deles, não se viravam quando andavam. Essas rodas eram tão altas que metiam medo, e as 4 tinham as suas cambas cheias de olhos ao redor. E andando os animais, andavam as rodas ao pé deles, e elevando-se os animais da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia, e as rodas se elevavam defronte deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas. E elevando-se eles da terra, elevavam-se também as rodas defronte deles, porque o espírito dos animais estavam nas rodas. Eu vou parar no versículo 21 do capítulo 1. Na próxima gravação, você continua ouvindo a leitura para você ver o final desta visão que o profeta Ezequiel teve.
Então continue ouvindo na próxima gravação a partir do versículo 22 do capítulo 1. Deus te abençoe.